Saudações cordiais, amados amigos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Quero neste exato momento agradecer a Deus por esta oportunidade que nos concede de mais uma vez nos encontrarmos nesta plataforma digital para podermos falar do amor do Senhor Jesus Cristo. Neste momento, eu gostaria de avançar para vocês o tema que preparamos para a primeira lição do dia de hoje. E a lição do dia de hoje tem como título o reavivamento e a reforma. Mas o que seria, na verdade, reavivamento e reforma no verdadeiro sentido? É importante percebermos, amados irmãos, que quando nós falamos de reavivamento, nós estamos a falar de renascer na vida espiritual. E reforma tem tudo a ver com a mudança do estilo de vida, comportamento, os hábitos que nós tínhamos. Então, o reavivamento e a reforma são dois termos que andam conectados. Se formos a olhar na Bíblia, no livro de Joel, capítulo 2, nós temos aqui uma espécie de um contexto histórico, aquilo que Joel teria dito a respeito desta questão do reavivamento. No livro de Joel, capítulo 2, no verso 13 até os versos 18, 22 e 28, nós encontramos detalhes muito importantes que estão ligados a esta questão do reavivamento e reforma, ou os resultados que advêm do grande avivamento ou reavivamento e reforma. A Bíblia diz que com a descida do Espírito Santo, na verdade o que aconteceria no seio dos jovens, dos velhos? Os velhos teriam visões, teriam sonhos. Por outras palavras, com a descida do Espírito Santo, porque o reavivamento ocorre, o reavivamento e a reforma ocorre quando o Espírito Santo de Deus está sobre a vida das pessoas. Por outras palavras, as pessoas reagem sob a influência do Espírito Santo e começam a fazer aquelas coisas que o Senhor Deus teria orientado. E como o livro de Gálatas, capítulo 5 diz, as pessoas começam a produzir os frutos do Espírito Santo. E o principal foco da descida do Espírito Santo sobre a vida de alguém é a propagação do Evangelho, a palavra de Deus. Então, há 27 séculos, o profeta Joel teria falado desta questão. E como consequência deste poder que desce sobre a vida das pessoas, as pessoas são impulsionadas a levar o Evangelho para as outras pessoas. Então, para podermos receber o poder de Deus e termos a vida completamente reavivada e reformada, temos que, na verdade, apresentar o fruto verdadeiro do arrependimento. Porque se as pessoas não mostrarem de facto que estão arrependidas, dificilmente podem, na verdade, participar deste grande avivamento. E este é um convite que o Senhor Deus faz a todos nós, que todos nós precisamos de ter uma verdadeira conversão, por outras palavras, uma conversão genuína, um arrependimento de coração. E isto implica entregar-se completamente a Deus. Além disto, quando nós nos arrependemos de forma genuína, recebemos o poder de Deus. Como consequência disto também nós ficamos preparados para a crise dos últimos dias. Como todos nós temos ouvido, não é, a falar que nós estamos a ver nos últimos dias. E eu tenho a dizer para vocês que não só são últimos dias, estamos a ver na parte final dos últimos dias. Então, para podermos suportar, para podermos ultrapassar ou passar por esta grande crise que vem pela frente, há necessidade que nós estejamos de facto convertidos. E este reavivamento, de facto, nos prepara para podermos também participar da obra da pregação do Evangelho a todo o mundo. E isto só é possível se nós formos a buscar de forma genuína ao Senhor Deus. Esta é a necessidade imperativa que nós, como filhos de Deus, temos, que é de buscarmos pelo reavivamento e reforma. Como cristãos, nós temos nos debatido com várias questões ligadas à questão do vestuário, ligadas à maneira como é que nós temos que nos comportar no seio da sociedade e como é que nós temos que nos comportar no meio dos irmãos. Há pessoas no nosso meio que, algumas vezes, quando olhamos pelo comportamento, conseguimos compreender que de facto são irmãos, mas o comportamento não representa de facto que são seguidores de Cristo. Então uma pessoa reavivada, como consequência, ela acaba tendo uma vida transformada, uma vida reformada. Deixa os seus hábitos anteriores, hábitos maus, e passa a seguir aqueles hábitos orientados por Deus. E nestes últimos dias é importante percebermos que existe um falso reavivamento que o inimigo tem estado a propagar nos últimos dias. O que acontece então quando as pessoas estão imbricadas nesta questão do falso reavivamento? As pessoas ficam revoltadas contra a liderança, não obedecem mais à liderança. Não que a liderança seja deusa, mas Deus permitiu que houvesse líderes dentro da sua igreja para que pudessem manter aquela ordem, para que pudessem manter aquele sistema eclesiástico que ocorre e acontece dentro da igreja. Então, quando nós começarmos a ver esse aspecto de lutar contra a liderança, temos que ficar a saber que estamos diante de pessoas que não estão convertidas e que não receberam o poder de Deus, não receberam este toque do Espírito Santo que as influencia de facto a ter uma vida completamente transformada. Nós conseguimos compreender de forma clara que este comportamento é de alguém que ainda não está reavivado e ainda não tem a vida reformada. Além disto, o que acontece com as pessoas que se envolvem
ou que seguem este falso reavivamento. Estas pessoas criam grupinhos dentro da igreja, grupos separatistas, grupos onde um combate o outro. Nós fomos ensinados pela palavra de Deus de que nós temos que estar unidos no mesmo espírito. Não devemos lutar uns contra os outros. Temos que estar unidos. Olha, o nosso inimigo em comum é Lúcifer. E a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 6, verso 12, que não temos que lutar contra a carne, não temos que lutar contra sangue. Nós temos que lutar contra as potestades das trevas nos lugares celestiais. A nossa luta, a sua luta, a minha luta, não é contra o meu irmão. A nossa luta é contra as potestades das trevas. E nós só podemos lutar contra as potestades das trevas se estivermos conectados com Cristo, porque Cristo já venceu esta luta por nós. Então é importante que a gente esteja do lado de Cristo para podermos estar seguros. Nós não lutamos sozinhos contra Satanás. Jesus luta conosco. Jesus entra conosco nesta batalha. Além disto, estas pessoas começam a desenvolver um espírito crítico que simplesmente pode vir a destruir a comunhão entre os irmãos. Estes grupos separatistas, desenvolvimento do espírito crítico, propicia claramente este afastamento do poder de Deus sobre a vida das pessoas. Então, a criação, ou então o desenvolvimento de críticas que simplesmente destrói a comunhão dos irmãos, a unidade em Cristo, é fruto do espírito mau. Então, como filhos de Deus, precisamos de perceber e saber que, para podermos participar deste avivamento, ou este reavivamento e reforma, é importante que nós nos entreguemos a Deus. Muito além disso, nos últimos dias nós temos contemplado o desenvolvimento do espírito fanático no seio das pessoas. E há pessoas que dizem que estão a apresentar uma nova luz. Amados irmãos, não existe nova luz fora daquilo que a Bíblia já diz. Se vier alguém, mesmo anjos do céu, e aparecer e dizer que nós trazemos nova luz, vocês não devem concordar com isto. Que este seja anátema. Anátema significa que seja maldito. Então a palavra de Deus nos adverte a respeito desta questão das novas luzes que ali aparecem. A nova luz deve estar em consonância e de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. Há um perigo ao dar ouvidos a este tipo de ideias ou ideologias. Nós temos que nos basear a nossa fé, a nossa vida naquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, quais são as características da reforma autêntica? Como eu disse anteriormente, o reavivamento e a reforma andam conectados. Então, quais são as características da reforma autêntica? Primeiro, uma pessoa que está completamente reformada, o que vai desenvolver? Ela vai desenvolver o espírito de oração. No lugar de orar por si, ela vai orar pelas outras pessoas. Ela será altruísta, vai orar pelos irmãos, quer sejam da família, ou da igreja, ou de outros lugares. E a Bíblia diz claramente em Mateus capítulo 24, 25 e outros textos lá no Novo Testamento, mesmo no Antigo Testamento, que nós precisamos de desenvolver o espírito de oração. Precisamos de vigiar e orar. Então estamos a dizer que neste processo está ali o elemento oração. Quando nós oramos, falamos para Deus. Quando estudamos a palavra de Deus, é Deus falando para nós. Além disto, a pessoa vai desenvolver uma abnegação missionária. Ela vai se envolver na obra da pregação do Evangelho. Muitas vezes, Satanás coloca os filhos de Deus na ociosidade espiritual e nós precisamos de prestar atenção para este elemento. Como filhos de Deus, fomos chamados para anunciar as boas novas ao mundo. O mundo está a perecer sem conhecimento da verdade. O mundo está a perecer sem esperança, enquanto a esperança vive. A esperança está entre nós. O Senhor Jesus Cristo vive no céu, mas todo momento está entre nós, porque foi Ele quem disse: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Só isso vai acontecer se nós nos envolvermos na pregação das 3 mensagens angélicas. Também esta pessoa vai apresentar uma sincera conversão. Além da sincera conversão, ela vai proclamar a palavra de Deus em todos os lugares onde ela for. E é importante, amados amigos, percebermos que nós precisamos de desenvolver este espírito de abnegação, porque todos nós somos convidados por Deus a podermos nos transformar de forma sincera. O convite de Deus à transformação é real e Ele é o único que tem a capacidade de transformar a vida de cada um de nós. Ele quer justificar a sua vida. E o processo de justificação, amados irmãos, somente somos concedidos por Cristo de forma gratuita, enquanto a santificação ocorre de forma diária e ela vai depender deste processo de reavivamento e reforma. Então, nós precisamos nos envolver nesta prática do reavivamento e reforma. Para podermos terminar, precisamos de desenvolver e exercer a nossa fé em relação a esta questão do reavivamento e reforma, porque Jesus nos convida a termos uma vida transformada. Para isso, precisamos de entregar a nossa vida totalmente a Jesus Cristo, porque Ele deve ser o líder da nossa vida. Precisamos também de desenvolver um caráter cristão, sermos modestos em todos os aspectos da vida. Temos que receber ou esperar pelo derramamento da chuva, do poder de Deus sobre a nossa vida. E quando o poder de Deus estiver sobre nós, o que vai acontecer? Nós vamos desenvolver de facto um caráter cristão aprovado e acurado por Deus. E finalmente, nós teremos a proteção divina.
esta era a mensagem que eu havia trazido para vocês no dia de hoje. Nós teremos mais outros episódios pela frente. Que o Senhor Deus vos possa abençoar. Até a próxima.